Hoje vamos continuar. Quem está usando Tânia em português, na página 63, o Balatânia está nos oferecendo uma analogia detalhada para realmente entender como que, apesar que todas as almas têm a mesma origem, a mesma fonte, que é a sabedoria suprema do Deus, mas mesmo assim, na prática, daqui a pouco vamos entender melhor a palavra prática, não todas as almas são iguais. Há diferenças nas gerações, há diferença na própria geração entre os nossos líderes e pessoas mais simples, de uma certa forma. Há diferenças e o Balatânia está querendo nos explicar o motivo dessas diferenças. A analogia diz ao Balatânia o seguinte: para entender como que funciona a descida da alma, vamos usar a analogia de uma criança que é derivado do cérebro do seu pai. No início do nosso capítulo, o Alter Rebbe já falou que o filho vem do Tipat Moach Ha'av. Ele vem do cérebro do seu pai. Que isso significa, na linguagem que nós somos mais acostumados a usar, que todo o corpo do filho é derivado de uma gota de sêmen do pai. Assim que começa o processo da reprodução. Nós vamos agora entender esse mesmo assunto de uma forma um pouco diferente daquilo que somos acostumados. Agora, qual que é a origem dessa gota de sêmen? Isso vem do cérebro do pai. Mas o sêmen do pai, que é chamado aqui a gota do sêmen do pai, ela realmente dá origem para todo o corpo do filho. Quando se fala todo o corpo, significa desde o cérebro da criança até as unhas do seu pé. Tudo vem do pai. Mas, apesar que tudo vem do pai, aconteceu aqui um processo, que esse processo conseguiu, vamos dizer, reorganizar o assunto, ou organizar o assunto, mas em vez de reorganizar o assunto de uma maneira que realmente sai um corpo que tem cérebro e unhas. Quem que é responsável disso aqui? Já que ficou no útero da mãe por 9 meses, o útero da mãe é tipo, vamos imaginar agora, tipo de um laboratório, onde que pegou a gota de sêmen do pai e organizou isso de tal forma que uma parte foi para o cérebro, para criar o cérebro, e uma parte foi para criar as unhas de pé, que vamos dizer é o término, é o último nível. Em termos gerais do Kabbalah, unhas são consideradas uma parte baixa da pessoa, com pouca vitalidade. Baixa com pouca vitalidade é a prova que dá para cortar unhas. Não dá para cortar dedos. Por que pode cortar unhas? Porque a unha tem pouca vitalidade. Ou seja, embora todos os órgãos da criança derivem da mesma fonte, que é a gota de sêmen que vem do cérebro do pai, no entanto, eles se desenvolvem em entidades tão radicalmente diversas quanto o cérebro e as unhas. Vêm da mesma origem, mas através de um processo que na casa da criança, esse processo se chama a gravidez, ficando no útero da mãe. Durante os 9 meses de gravidez, o assunto foi distribuído, reorganizado de tal forma que nós temos agora um cérebro e nós temos unhas. Mas, apesar que, de uma certa forma, a gota de sêmen do pai, ela foi alterada. E aonde que percebe-se essa alteração mais? Isso que no cérebro do pai veio o cérebro do filho. Então, faz até sentido. Ou seja, o cérebro do filho está ligado com o cérebro do pai. Podemos encontrar
alguma ligação. Mas como que aconteceu que aquilo que vem do cérebro do pai foi transformado para criar também unhas do filho do pé? Apesar dessa transformação, e apesar que a gota tenha sido alterada para tornar-se a substância das unhas da criança, ela ainda está ligada e unida numa unidade poderosa e maravilhosa, que é as unhas do filho estão ligadas com a cabeça do pai. Isso é a analogia do autor do Tânia. Por quê? Em primeiro lugar, agora as unhas do filho estão unidas com a cabeça do filho, com o cérebro do filho. Isso é óbvio. As unhas recebem seu alimento e vida do cérebro que está em sua cabeça. Ou seja, a ligação das unhas com a cabeça do filho é óbvio. É o centro da energia, vem do cérebro do filho. Mas também o cérebro do filho está ligado com o cérebro do pai. De tal forma que, apesar que nós temos aqui unhas e cérebro do filho estão ligados com a essência do pai, que é o cérebro do pai. Agora, da onde que nós sabemos uma prova no Talmud que isso é verdade? Uma novidade esse assunto. Pode parecer um pouco estranho que as unhas do filho do pé estão ligadas com o cérebro do pai. Qual ligação que tem? Está escrito no Talmud que do branco, o branco representa a gota do sêmen do pai, são formadas as veias, os ossos e as unhas da criança. Assim diz o Talmud. Unhas da criança têm uma ligação especial ainda com o cérebro do filho, no caso. Mas o cérebro do filho está ligado com o cérebro do pai. O cérebro da criança está ligado com o cérebro do pai. Também está escrito, no Kabbalah está escrito um assunto interessante. Em Eitz Chaim, isso é um livro do Kabbalah, Eitz Chaim do Arizal, Shar HaChashmal, o portão do Chashmal. Também ele afirma com o princípio esotérico das vestes do Adão do Jardim do Éden, que tipo de roupas que Adão usava. Está escrito no Kabbalah que eles eram feitas de unhas, derivados da faculdade cognitiva do cérebro. Ou seja, o Adão Rishon tinha, como se tivesse uma roupagem de cascas em cima dele, de unhas, era totalmente unha. Isso representa, na linguagem do Kabbalah, representa para nós que há uma ligação do cérebro com unhas em particular. Por isso, quando falamos do filho, que as suas unhas estão ligadas com o cérebro do pai, o que isso significa? Que, em primeiro lugar, as unhas do filho são ligadas com o cérebro do filho, da criança. O cérebro da criança e do filho estão ligados com o cérebro do pai. Isso causa uma harmonia, uma união que está tudo ligado com a sua fonte. Isso é uma analogia e uma metáfora. O que o autor de Tânia vai usar, está usando isso para nós explicar. Tudo vem do cérebro de Deus. Da sabedoria do cérebro, vamos usar a palavra do Tânia, sabedoria suprema de Deus. Todos nós temos a mesma origem. Mas depois, para criar almas, e para criar todas as almas, é necessário um tipo de processo chamado gravidez, igual de gravidez. Que isso significa o desencadeamento e a descida dos mundos Atzilut, Beriah e Yetzer Hasiah. As almas começam a descer pelos todos os mundos, onde que durante esse processo é decidido quem vai ser cérebro e quem vai ser unhas. Por isso, tudo vem da mesma origem, da mesma forma que uma criança, mas pelo processo chamado Ishtalshelut, desencadeamento dos mundos, e o processo da descida do mundo para o outro, que nós vamos estudar sobre isso na nossa próxima aula. Isso causa uma divisão entre as almas que alguns
vão continuar sendo no nível do cérebro, ligado diretamente com o cérebro do Pai, com a sabedoria, a suprema sabedoria de Deus. Alguns vão ser processados de tal forma que eles vão se tornar no nível das unhas e calcanhares, que Balatai mencionou antes. Mas mesmo assim, o que é a grande novidade? Que mesmo essas almas que são calcanhares e unhas, elas estão ligadas com as almas que estão cérebros, que eles, por sua vez, se ligam com o íntimo de Deus, e isso causa uma união total dentro de todo o esquema das almas. Ou seja, isso logo nos traz diante de uma realidade. Se qualquer pessoa, e pode crer que cada um de nós não é mais do que um calcanhar, uma unha, e dentro de todo esse sistema das almas que nós falamos, para nós se ligar com a essência de Deus, isso é quando a gente se liga para um tzadik, se liga com o Rebbe, um tzadik, que ele é o cérebro, ele nos liga até a suprema sabedoria de Deus. Mas para entender isso tudo melhor, e para trazer isso aqui para nós, para poder fazer uso disso aqui no nosso dia a dia, se Deus quiser, na nossa próxima aula.